A sociedade americana ela tem que ser muito trabalhada, porque ela está perdendo, aliás, como toda a cultura judaico-cristã, está sofrendo muito influxos e, vamos dizer assim, está perdendo muito da sua força. Isso, a sociedade não se sustenta sem essa força. Então, não adianta você ter, como eu falo, né, navios de madeira, você tem que ter homens de aço. Não adianta você ter homens de aço com navios de aço com homens de madeira. Então, o que tem que olhar agora, que eu penso, isso tudo é meu pensamento, tá? Meu pensamento. É a sociedade americana. E é por isso que o CFN, o Corpo de Fuzileiros Navais, bate muito em cima do programa que eu desenvolvo lá, que trabalha em cima de valores, que é a pessoa humana, que é o Poder H, né? O Programa de Otimização de Desempenho e Emprego de Recursos Humanos. Poder H. Não podia ser outro nome. Poder, porque toda a força, o poder, o centro de gravidade de toda a força é o homem. Se você tem homens fortes, de cabeça, de pensamento, você vai ter guerreiros que vão chegar. E tu disse que vai depender como vai estar a sociedade americana, né? Eu queria explorar mais isso aí, porque hoje tem toda uma cultura aí, tem todo esse trabalho de guerra híbrida, né? E aí vai mudar muito isso. Como a Rússia e a China são mais fechadas... Mais fácil, hein? Muito mais fácil de tomar conta de corações e mentes. Muito mais fácil. E aí, então, assim, o Ocidente, ele é mais vulnerável nesse ponto. Eu morei nos Estados Unidos, né? A Marinha me mandou lá. Eu tive um ano na Iugoslávia, na guerra, não levei família. Mas também no final da carreira como oficial, como capitão de mar e guerra, na ativa, eu tive 2 anos na Junta Interamericana de Defesa, que é um órgão de defesa mais antigo até que a ONU, é de 1942. E é um órgão que trata da defesa das Américas, né? Como um todo, né? Enfim, então, é muito legal. A gente trabalha junto com a OEA, tá? Organização dos Estados Americanos. A sociedade americana é uma sociedade misturada. Tem representantes de todos os países lá. É um país que recebeu seus imigrantes de todos os lugares, recebe, logicamente, dentro dos seus critérios, como todo país tem que ter, mas é uma sociedade muito misturada e sofre influência de todos os setores do mundo. O que eu vejo é que eles não estão perdendo tempo, não. Existe um movimento, até mesmo de reestruturação da educação. Quando eu saí de lá, eles estavam fazendo uma reforma de ensino, tá? Para tentar melhorar a capacidade cognitiva de ciências exatas dos seus alunos. Porque eles estavam recebendo muitos cérebros e não ficando. Indianos e chineses. Eles preparavam na faculdade, os caras saíam muito bem, depois eles voltavam. Então eles perceberam que eles tinham que alterar alguma coisa lá atrás, e aí já vai 10 anos que eu estive lá, uma reforma no ensino forte, para que eles tivessem muito mais capacidade cognitiva da parte exata. Porque não adianta. Eu li um livro também muito bom, Deus é Matemático. E o universo é matemática, cara. Tudão. Então, você tem que ter uns caras pensando na área social, lógico, mas tem que ter uns fera também que respira matemática, pô. Senão você vai botar na mão de um cara que não é teu. Entendeu? Então, eles já estavam pensando nisso. Não sei como é que está isso agora. Mas eles estavam trabalhando em cima de valores. E os valores não podem ser bombardeados, eles podem ser questionados. Eles podem mudar com o tempo, porque as culturas mudam, né? A cultura vai mudando, mas existem valores que são universais. Pô, né? O que é ética, né, de Kant? O que faz a diferença quando você vê? Eu passo muito isso nas palestras que eu faço, né? Você pega 2 personagens, o Thanos e o Thor. Todos os 2 têm superpoderes. Mas o que faz a diferença entre um e outro? É o caráter, são valores, é a honra. Então esses valores eles têm que ter massacrados na sociedade e voltados, porque houve um movimento que chegou a um máximo e como todo movimento chega a um extremo, ele tende a voltar como um movimento pendular. Então eu vejo o que está acontecendo, por exemplo, na Califórnia, né? Você já deve ter visto, vai ter uma reação, não tenho dúvida disso. A própria sociedade não vai querer andar. Eu estive lá há 12 anos visitando, há 10 anos atrás visitando a Calçada da Fama, eu vi um repórter outro dia, pessoas dormindo na rua com barraquinha na própria Calçada da Fama. Você não vai ver mais estrela nem mão de ninguém. A sociedade não quer isso.
não quer isso. Quer que todo mundo tenha boas condições de desenvolvimento. Então vai haver realmente uma volta disso, eu não tenho dúvida disso. Ainda mais quando a hegemonia americana ela começar a ser colocada em questionamento. Entendeu? Não interessa se é o democrata ou se é o republicano. Eles têm o mesmo pensamento. Estruturalmente falando. Não muda muito. Entendeu? Está lá naquele eixo. E é por isso que a nação é próspera. Porque cultua o quê? Os valores dos fundadores. Aqueles fundadores. Washington. Jefferson. Esses caras. Então, não tem como eles não buscarem isso. Então, se eles buscarem uma sociedade forte, tá? Coesa, eles tecnologicamente já têm, eles vão conseguir. Vai ser difícil? Vai, porque eles têm a sociedade aberta, e a sociedade aberta de opiniões permite argumentos, contra-argumentos, refutações, e aí um caminho melhor, que é para isso que a gente tem que argumentar, contra-argumentar, refutar, para poder buscar um caminho melhor sem radicalismo. Sem radicalismo, que aí a gente chega num ponto bom. Mas essa sociedade muda a estrutura militar ao longo de um tempo. Muda ao longo de um tempo. E aí é esse momento que o chinês está esperando, enquanto isso ele se fortalece. Ele já está forte. Ele está forte porque também tem muita coisa que ele não apresenta, né? O americano ele aposta numa degradação da sociedade chinesa por conta da pobreza, né? Agora a Índia passou em termos de número recentemente. A quantidade populacional, a Índia passou agora. Muito pouco, né? Muito pouco, praticamente a mesma coisa. Estão ali. Mas é gente pra caramba. Você imagina, 20% da quantidade de chinês é o Brasil todo, porra, ou mais, ou um pouquinho mais. Menos até. Tem 1 bilhão e 400, pois é. Brasil 205. Então você bota aí 15%, 16% talvez. Sim. Então, você imagina esse 1 bilhão, e economicamente falando, eles estão em ilhas prósperas. Tem outros lugares que estão na miséria, sob pressão. Até quando eles vão acontecer? Então, o chinês também tem um problema que pode, o americano aposta nisso, que ele pode ter um problema de convulsão, de fome, de tudo ali. É só dar um problema, dar um zica no mundo de fornecimento de commodity ou de comida, já pegou para eles. Então, eles apostam nisso. Assim como o cara aposta numa degradação moral, ética da sociedade americana, o outro aposta na degradação de estrutura de Maslow, né? De necessidade básica, da pirâmide de Maslow, chinês, entendeu? Então, é um jogo. Enquanto isso, eles vão se preparando com as suas elites intelectuais para poder sofrer o menor impacto possível. Não acredito que vão partir para uma guerra nuclear. Eu não acredito. Não acredito que vão partir, mas vai ser uma guerra para fazer com que, e faz parte da guerra híbrida, as instituições sejam desacreditadas pelo seu povo. Então, quando as instituições são desacreditadas pelo seu povo, é um caminho para a destruição daquele povo, daquele país. Isso é feito tanto da parte do chinês para o americano, da parte do americano. Isso é minha opinião, hein? Pelo amor de Deus. Tá? O americano, é isso aí, é guerra, tá?